O que postar na sua rede social? Essa é uma grande dúvida das minhas alunas confeiteiras e dos seguidores também do Instagram, das redes sociais, sobre o que postar no Instagram, o que gerar conteúdo. Porque a gente está numa era em que se fala que tem que gerar conteúdo, tem que gerar todo santo dia. Só que elas ficam muito perdidas no que de fato levar para o seu cliente, para o seu consumidor. Então, eu sou Dani Dias, professora de confeitaria, e esse vídeo é para você, confeiteira, que está perdida aí no que produzir de conteúdo no seu Instagram. Vem comigo! Bom, o que eu mais tenho visto acompanhando o Instagram de algumas confeiteiras produtoras, o que eu quero dizer isso? Aquela confeiteira que produz seus bolos e doces para vender e não dá aula de confeitaria. Então, o que eu mais tenho visto nesses perfis, seja de aluno ou de seguidores, é que eles passaram a criar um tipo de conteúdo que não é para o perfil deles. Então eu vejo uma confeiteira que vende bolos e doces querendo mostrar para o cliente dele o que é um tipo de uma massa, né? O que é uma massa chiffon, o que é uma massa pão de ló, ou o ponto do recheio de uma forma muito técnica. E por que está se fazendo muito isso? Porque essa confeiteira ela segue outros perfis que são inspirações para elas e, na maioria dos casos, professores e professoras de confeitaria, em que o foco é esse, é dar conteúdo e ensinar esse tipo de conteúdo, porque o nosso público é aluno. Só que não há esse entendimento do porquê aquilo é feito, né? Tem um motivo. Então, se você é essa confeiteira aí, que é produtora e está falando sobre tipo de massa, para tudo agora e vamos rever esse teu conteúdo, porque ele não está alinhado com o teu público. E isso é muito importante. Esse é o ponto de partida para você saber que tipo de conteúdo você vai gerar, se há necessidade de você gerar esse conteúdo que tanto falam. Então, vamos entender agora aqui qual é o teu tipo de público. Então vamos lá, quem é você, quem é seu público? Eu, no caso, sou professora confeiteira e não vendo mais bolos ou doces. Eu parei a minha produção. Então o meu público, ele é 100% confeiteiras que querem aprender algo para o seu negócio, que querem aprender um doce novo, que querem aprender uma técnica. Então por isso eu produzo esse tipo de conteúdo. Se você é aquela confeiteira que foca na produção, produz bolos e doces, bolos para festas, doces para pronta entrega, o seu cliente é diferente do meu. O seu cliente não é confeiteira, por mais que no seu Instagram tenham confeiteiras ali presentes. Elas estão presentes ali porque ou se inspiram no seu trabalho, ou porque vão copiar o teu conteúdo, ou porque são parceiras e estão ali, entendeu? Porque vocês dividem as dores e as alegrias de serem confeiteiras. Mas ela não é quem consome o teu conteúdo, né? Agora, se você é uma confeiteira que joga nos dois lados, você tanto produz e tanto dá aula, você tem aí um público híbrido, né? Você tem dois públicos no Instagram só. Então eu vou falar para você que é confeiteira e que apenas produz, porque esse é a dúvida da maioria de vocês. Então, se você passa os seus dias produzindo seus doces de pronta entrega, produzindo seus bolos para festa, seus doces para comemorações, o seu cliente, ele quer saber sobre esse universo. Ele não tá nem aí que tipo de massa é, entendeu? Por que tem que bater os ovos primeiro com açúcar? Se você está empregando energia nesse tipo de conteúdo, o que eu quero te dizer é que você está perdendo tempo, porque isso não vai te ajudar em nada em trazer o seu cliente para perto de você, envolver ele na sua produção e gerar venda. Então, o que você precisa saber é entender o que esse seu cliente quer, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de consumir e trazer os seus doces, né, de uma forma com que gere neles a vontade de entrar em contato e pedir o seu doce. É isso que a gente tem que fazer. Então para com isso de falar sobre o tipo de massa, sobre como usar a balança. Isso não vai te agregar em nada, a não ser que você queira ser professora. Mas eu sei que esse não é o caso. Então vamos lá. Aqui eu tenho alguns conteúdos que eu recebi nas caixinhas de perguntas e que eu anotei para que eu pudesse trazer para vocês, né? Que tipo de conteúdo, então, Dani, eu gero para o meu Instagram? E aqui eu vou dar alguns exemplos de conteúdos que você pode fazer. Então pega teu papel e caneta, da mesma forma que eu escrevi aqui para passar para vocês, e vai anotando. Vai anotando e faz ali, ó, um quadro. Separa os dias que você vai tocar em cada assunto. Porque você pode mesclar, você não necessariamente precisa todo dia, a toda hora, só postar a foto de um doce e falar que está para venda.
tá? Entre em contato pelo WhatsApp para garantir o seu. Óbvio, a gente tem que vender, mas a gente também pode mesclar com outros tipos de conteúdo que vão te ajudar a envolver o teu cliente. Então, o primeiro aqui é o seguinte: divida os seus posts entre fotos e vídeos, tá? Vídeos chamam muita atenção. Quando a gente coloca um vídeo, a gente tem a atenção do cliente mais retida ali. O que isso quer dizer? Ele fica mais tempo no seu Instagram consumindo o teu conteúdo. Então, aposte também em vídeos. Se você só está colocando foto no seu Instagram, começa a variar entre foto em vídeo, que aí você vai ter um conteúdo mais abrangente e atrativo. Outro conteúdo muito bacana de você colocar nas suas redes sociais é mostrar a sua rotina de produção, como é a sua cozinha, como você prepara os seus doces. Por quê? Quando a gente mostra isso, eu gosto muito de mostrar isso nos stories, tá? Então use também os stories e não só o seu feed. Quando a gente mostra esse tipo de conteúdo, o cliente ele se sente dentro do negócio. Então ele pode ver que você é uma pessoa organizada, que você trabalha com higiene, que você tem cuidado no preparo daquele doce que ele vai comprar de você. Então isso te gera mais segurança no cliente de pedir algo, ainda mais se é um cliente novo que nunca pediu. Então é bacana a gente mostrar esses bastidores para que ele seja inserido no que acontece no teu dia a dia, né? Esse tipo de conteúdo é aquele que a gente gera curiosidade. As pessoas são curiosas, gente. As pessoas querem saber o que a gente faz nos bastidores, né? Não é à toa que a gente acompanha, às vezes, uma celebridade, quer saber o que ela fez na viagem dela nas férias. Então o cliente também quer saber sobre a tua rotina, né? Sobre os bastidores da construção daquele doce. E também eu vou te dar um exemplo real, tá? Outro dia eu passei numa lanchonete para comprar um lanche e aí tinha um visor, né, da cozinha que dava para ver as pessoas trabalhando. E eu vi que o rapaz que trabalhava preparando o lanche ali na hora, ele estava sem touca. O que aconteceu? Eu não comprei. Então, se você gera aí o seu dia a dia e mostra esse seu cuidado no preparo do seu doce, vamos levar então esse exemplo para um campo digital. Se eu visse um vídeo da pessoa preparando um lanche, né, que eu poderia pedir sem touca, sem asseio, com uma roupa suja, eu não compraria dele. Mas se eu vejo você lá com o seu uniforme, touca no cabelo, manuseando, uma luva em algum processo que precise, aí sim eu tenho muito mais segurança de comprar de você. Então por isso é bacana também a gente mostrar esses bastidores, tanto para o cliente matar a curiosidade do que acontece, como é que aquele doce é preparado, e também para ele ficar tranquilo de que o que ele vai comprar, o que ele vai consumir, está sendo feito com os melhores padrões de qualidade. Outro conteúdo que você pode produzir é mostrar os seus doces em etapas. O que eu quero dizer? Se você trabalha com bolos, vamos supor que você trabalha com os chocolatudos, os bolos chocolatudos divinos, maravilhosos. Você pode mostrar a massa separado, então um vídeo mostrando aquela massa super fofa, super úmida. O recheio, aí sim, você vai filmar o ponto do recheio, você pode até dizer por que aquele recheio é naquele ponto. Olha, recheio nesse ponto aqui que é firme, mas com a cremosidade que os bolos chocolatudos precisam. Quando você morde, você sente ali a cremosidade dele junto com uma massa macia e úmida. É isso que você tem que falar, e não qual é o ponto certo do recheio, né? Mostrar o bolo sendo montado, mostrar a ganache, né? Então a ganache sendo preparada, e aí você pode falar, olha, para a ganache que vai cobrir no seu bolo, a gente usa chocolate nobre. O que é chocolate nobre? É aquele chocolate que é puro chocolate, que não tem nada de gordura hidrogenada, então você vai receber o melhor produto que você poderia pedir. Então a gente mostrar esse passo a passo, os ingredientes que a gente usa, também traz valor ao produto que a gente está entregando. Esse é um conteúdo muito bacana de você postar. Outro conteúdo que quase ninguém posta e que gera muita conectividade é contar a sua história. Você tem uma história porque você começou na confeitaria. Eu, Dani, comecei na confeitaria porque eu queria uma renda extra. Ele não era a minha primeira opção, eu jamais pensei em ser professora de confeitaria, só que eu fui me apaixonando no processo. E por que eu virei professora? Porque eu queria passar para você, para os meus alunos, tudo o que eu aprendi
e tudo que pode facilitar a tua rotina como confeiteira, porque eu já passei por muito perrengue. Se eu te contasse os perrengues aqui que eu passei, com certeza você ia se identificar com a minha história. Da mesma forma que você se identifica com a minha história pelos sufocos, pelas conquistas ou por tudo da confeitaria, o seu cliente também vai gostar de saber a sua história. Então conta em pequenos vídeos por que você começou na confeitaria. Às vezes você começou para ter mais tempo com o seu filho, né? Para que você fosse uma renda extra, então, e hoje é a sua principal fonte de renda, porque você sente alegria em levar doces para as pessoas, em participar das comemorações. Conta a sua história, tá? As pessoas se identificam muito com histórias, as pessoas tendem a se sentir mais próximas, às vezes a gente nem conhece a pessoa e se sente assim amiga dela, né? Então é isso, traz o cliente para perto de você, contando as suas histórias, que eu tenho certeza que são incríveis. E aí você pode conectar mais ainda o teu consumidor, o seu cliente com você. O teu cliente, ele sempre tem algumas dúvidas que são recorrentes. Então, algumas dúvidas que eu posso falar para vocês é o seguinte: qual o tamanho do bolo que eu preciso pedir para uma festa que vai ter 10 pessoas? Sobrou bolo, sobrou doce, como é que eu armazeno ele se eu não vou consumir tudo hoje? Todas essas questões são dúvidas recorrentes e você deve aí saber, quando o cliente entra em contato com você, quais são as perguntas frequentes que eles fazem. Então, um bom conteúdo para você colocar são conteúdos que instruam, que ensinem o seu cliente a pedir o seu doce. Outra dúvida também que surge muito é: até quando eu posso fazer o meu pedido? Esse é um conteúdo bacana, porque se o seu cliente está consumindo ali o seu conteúdo e ele vê ali, eu posso fazer os pedidos até terça-feira, para que eu consiga receber então na sexta. Ele já sabe que ele tem que entrar em contato com você até a terça. Então, esse tipo de conteúdo que instrui o seu cliente a algo, a quantidade de doces, a, por exemplo, recheios que combinam entre si, para o caso de um bolo, tudo isso ajuda com que ele já chegue em você sabendo o que ele vai pedir e quebrando essas dúvidas que eles têm. Então, isso também é um bom conteúdo para que você coloque assim, esporadicamente. Então, vê o que eles mais têm de dúvidas e vai criando isso. E cria na linguagem que você fala, tá? Não vem querer também, se você tem uma linguagem direta com eles, usa essa forma direta. Não precisa escrever lá coloquialmente, sabe? Com palavras difíceis de serem entendidas. Todo esse conteúdo que a gente está falando tem que ter a tua identidade, tem que ter a tua cara. Tem um tipo de conteúdo na gastronomia, na comida, nos doces, que é chamado de porn food. O que quer dizer isso? Uma tradução seria uma comida pornográfica. Eu vou te dar um exemplo. Sabe quando passa no teu feed ali um hambúrguer que está servido na mesa? Isso é vídeo, tá, gente? Não é foto, não. Um vídeo que está um hambúrguer na mesa, aí vem o garçom com uma peça de queijo gigantesca, né? Aí passa uma espátula por ele, aquele queijo cai por cima do hambúrguer, aí você limpa a baba e fala assim: eu quero esse hambúrguer agora na minha mesa. Isso é porn food. São aqueles vídeos tentadores que a cauda quase escorre em cima de você. Você fala assim: eu quero comer isso. Eu quero isso na minha mesa. Eu quero esse doce para ontem. E é isso que você tem que produzir. Então produza conteúdos porn food, tá? O que poderia ser isso? Faz uma ganache, né? Aquela ganache escorrendo, assim, deliciosa, sedosa, brilhosa. Despeja ali, por cima de uma fatia de bolo. Pega uma colherada de um recheio super cremoso que você usa, né? Pede para alguém provar. Tudo isso que gera sensações, né? Isso também a gente consegue fazer através de foto, mas ele funciona muito mais através de vídeo. Então, todos esses conteúdos que você coloca escorrendo, partindo, fatiando um bolo, tudo isso que gera aquela vontade de comer aquele doce na hora, é isso que vai te ajudar a vender mais. Porque não tem um cliente que vai olhar para aquilo e vai falar assim: eu não quero esse hambúrguer aqui não, com esse queijo escorrendo maravilhoso. Gente, não tem quem resista. E ainda mais num doce. Você imagina postando isso próximo do horário do almoço. Aquela calda quentinha de chocolate por aquela fatia de bolo. Quem é que não vai querer isso? Eu queria isso agora. Então, aproveita esse tipo de conteúdo e gera mais isso, né? O que a gente costuma fazer? Termina a produção, tira a foto do bolo, tira a foto do doce, às vezes até dentro da caixa que vai entregar,
e pronto. Por que não pega aquele brigadeiro que já está ali na caixa, dá uma mordida e mostra? Mostra a cremosidade dele, né? Mostra lá as marcações do dentinho que fica naquele doce, que vai ver que é cremoso, né? Pega um brigadeiro, ó, puxa, separando um lado do outro, mostra aquela massinha cremosa que vai desprendendo. Gente, não tem quem resista. E isso é um conteúdo que não pode faltar no seu feed, não pode faltar nos seus stories. Você tem que fazer isso, ó, para ontem. Conteúdo humanizado, que tanto se fala de conteúdo humanizado, é aparecer alguém, no caso pode ser você, pode ser alguém da sua família ali consumindo, mas Dani, eu tenho muita vergonha de aparecer. Bom, isso vai ficar para um outro vídeo, mas o que eu posso dizer é que se você está na confeitaria, se você trabalha com vendas, você não pode ter vergonha. Mas a gente tem como humanizar sem que você apareça por total. O que é humanizar? Ao invés de você fotografar uma fatia de bolo em cima da mesa, esse bolo, esse prato que está o bolo pode estar na mão de alguém. Segurando então aquele prato, só o fato de aparecer essa mão já é uma humanização. Você ali com a mão preparando, separando os ingredientes, ou mesmo se você tem vergonha, pelo menos uma foto sua, mas vai quebrando essa vergonha aos pouquinhos. Outro conteúdo que eu gosto muito de colocar se eu fosse produtora seria dicas e assuntos referentes ao universo do seu cliente. Então, como é que a gente descobre isso, né? Vamos supor, vou te dar um exemplo. Seu cliente, seu consumidor gosta de nas horas vagas assistir séries no Netflix. Eu adoro, pelo menos, tá? Adoro ter um tempinho vago e assistir alguma coisa que tá em alta, minha série favorita. E aí você pode fazer posts relacionando isso ao seu doce. Então, por exemplo, ó, a novidade do final de semana é que vai estrear a 3ª temporada da série tal. Essa série conta a história de 2 irmãs que vão através do mundo conhecer, blá, 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 blá. E sabe o que combina com esse momento? O nosso bolo de pote, que tem um recheio super cremoso para que você vá deliciando enquanto você assiste a sua série favorita. Você pode, inclusive, criar kits, combos relacionados a esses momentos de lazer. Então, um kit para assistir às séries, um kit para levar para o cinema, um kit para o momento em família, num piquenique. Olha quanta coisa bacana. Então, aí você está dando uma dica do que fazer, do que seu cliente gosta, com um doce que combine com esse momento, né? Como é que você sabe isso? Nos stories a gente tem como fazer pesquisas, né? Abrir uma caixinha de perguntas, então você pode colocar lá. Quero saber de você o que você gosta de fazer nas horas vagas. Ele vai te dizer. Eu gosto de viajar, eu gosto de ir pra praia, eu gosto de ver série. Então, vamos supor, ele gosta de ir pra praia e você tem uma sobremesa que é gelada, refrescante. Para os seus momentos ali de praia no alto verão, as nossas sobremesas geladas são a grande pedida. Pronto! Isso pode ser em vídeo, isso pode ser em foto, isso pode ser no feed, isso pode ser nos stories. E aí, vai me dizer se você não está vendendo. Você está vendendo, só que você está linkando a algo que o seu cliente tem interesse. E isso é muito bacana. Ainda nesse tema, né, do que o seu cliente gosta, dos assuntos que ele tem interesse, vamos supor que você seja específico num produto. Então, você fornece doces decorados para festas infantis. Quem compra de você? A mãe. Geralmente é a mãe que compra para a festa do filho, né? O que você pode dar de dica? Você sabe que ela tem um filho pequeno e esse é o seu público, né? Então, você pode dar sugestões de atividades para distrair a criança em casa, se a gente tivesse em tempos normais, atividades para fazer ao ar livre, temas de festa que estão em alta. E aí você oferecer doces decorados para aquele tema. Então a gente também pode explorar esses temas de festas ou nichado com o que você faz, né? Se você trabalha com noivas, tudo ligado ao universo de noivas. Você trabalha com doces para festas, né? Então festa que está em alta, tipos de decorações, para quantos convidados, o que precisa ter. Tudo isso girando em torno do que você escolheu ali trabalhar bem nichado, tá? E se você tem aquilo ali bem definido, também é um conteúdo que você possa gerar. Outra coisa que eu acho muito bacana é você ter seu ranking dos seus produtos mais pedidos, né? Então, toda semana você pode botar lá, ó, o ranking dos produtos mais pedidos na semana passada. E aí você vem lá falando sobre cada um deles, mas fala com paixão sobre aquilo, tá? Não vem falar só que
o mais pedido foi um bolo chocolatudo. O mais pedido foi o bolo chocolatudo com recheio de mousse super cremosa de alpino que derrete na boca, ó, derrete na boca. Coberto por uma ganache super cremosa de chocolate meio amargo, que é uma sensação de sabores no seu paladar que você não faz nem ideia. Quer dizer, para fazer ideia, você pode pedir para que ele continue sendo o ranking dos pedidos, né? Os mais pedidos, você entenda por que ele está no topo dos pedidos. E aí, você pode pegar esses produtos que mais saem e criar ainda mais desejo neles. Então, isso também é muito bacana. E você está vendo que todos os exemplos de conteúdo que eu estou dando tem a ver com o teu público e tem a ver com o que você faz. E isso é muito, muito importante. E eu acho que depois desses conteúdos, desses exemplos de conteúdos que eu te dei aqui, você já tem um norte do que postar, né? Então, se você já está fazendo a coisa errada, reorganiza tudo e vem com o conteúdo certo. O que eu posso dizer de bônus é: esteja presente nas suas redes sociais. Muito se fala que a gente tem que postar todo dia. E por que fala isso? Porque tem aquela frase muito clichê: quem não é visto não é lembrado, e isso é fato. Se você não aparece nas redes sociais para o seu cliente, o seu concorrente vai aparecer e aí o cliente pode ir nele, né? Então você pode falar: Dani, minha vida é muito corrida, eu não vou conseguir postar todo dia. Aliás, hoje em dia eu nem consigo postar todo dia. Se você não consegue hoje em dia postar todo dia, você não consegue postar nem uma vez na semana, você fica ali longe das redes sociais por muito tempo, posta pelo menos, começa com 3 vezes na semana. 3 vezes é melhor do que nada. E aí você vai pegando o jeito, né, e definindo horários para que você consiga, então, estar presente todo dia. Eu já falei muito aqui sobre uma ferramenta do Facebook, tá? E quando a gente fala Facebook e Instagram são do mesmo dono, então eles estão conectados. Uma ferramenta que você consegue programar as suas postagens. Então, se você tem um dia mais tranquilo, você pode programar todas as postagens da semana e aí só aparecer ali nos stories, porque você vai gravar a sua produção, você vai gravar a sua rotina e te facilita muito, tá? Então, esteja presente nas redes sociais. O que a gente pode, então, fazer um apanhado de tudo que a gente falou aqui. Primeiro, identifica seu público, tá? Entenda se ele é um público que consome os seus doces ou se ele é um público que é de confeiteiros que querem aprender, porque você é uma professora de confeitaria. Entenda quem você é, se você é a confeiteira produtora, se você é a confeiteira professora, ou se você joga nos 2 times e tá tudo certo, você vai ter conteúdo aí, ó, para os 2. Foca no conteúdo específico que vai te gerar resultado. Para de querer falar coisa que não tem nada a ver. Você está gastando tempo, energia e não vai dar resultado nenhum. E apareça. Apareça nas redes sociais, é muito importante. Você tem que entender que Instagram, rede social, é a nossa vitrine. E é por ali que o nosso cliente passa, ele tem que ver movimento, ele tem que ver doces saindo, produção, ele tem que ver você trabalhando, ele tem que ver o cuidado que você coloca naqueles doces, uma dica, a forma como você trabalha, tudo isso tem que ser mostrado. Então não deixe de estar nas redes sociais. E agora que você já sabe o que postar, eu quero ver o seu Instagram com o conteúdo certo e com postagem pelo menos 3 vezes na semana. Combinado?